Olá, eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. Hoje nós vamos continuar a nossa série de como se comportar, então vem comigo! Hoje nós vamos falar de como se comportar em audiências de instruções na área civil, ok? E vamos tirar dúvidas de vocês que ainda nunca fizeram uma audiência de instrução. A audiência de instrução, ela é um pouco diferente da audiência de conciliação. No nosso último vídeo, nós estudamos a respeito das audiências de conciliação e eu falei que não havia necessidade da gente instruir o processo naquela hora. E aí recebi dica de algumas amigas do Rio de Janeiro informando que lá é um pouco diferente. As audiências de conciliação, se são feitas com juízes leigos, elas viram automaticamente audiências de instrução. Aqui no Rio Grande do Norte é diferente. Nós temos a separação de audiências de conciliação, audiências de instrução e as audiências unas, ok? E como nunca tive patrocínio de nenhum processo lá no Rio de Janeiro, não sabia que lá as audiências de conciliação podiam ser transformadas em audiências de instrução, porque estavam com juízes leigos. Aqui no Rio Grande do Norte, nós não temos na esfera estadual juízes leigos. Muda um pouco de estado para estado. Mas voltamos aqui para as nossas audiências de instrução e vamos nos familiarizar até com os termos que são utilizados na nossa audiência, ok? A primeira coisa que é feita é quando alguém chama o nome dos nossos clientes, certo? Chama-se pregão. Então é feito o pregão, as partes entram dentro da sala e aí sim, a partir de agora nós temos lugares marcados. Nas audiências de conciliação nós não temos lugares marcados, mas na audiência de instrução nós temos lugares marcados. Geralmente o autor senta à esquerda do juiz e o réu senta à direita do juiz, ok? Algumas varas aqui no Rio Grande do Norte, elas já especificam qual é o lugar. Então, tem uma plaquinha informando quem é o advogado e quem é o cliente, ok? Então, advogado, autor, advogado, réu. Sentando dos lados corretos, não há muito problema, porque a ordem não vai interessar exatamente. Essa ordem é utilizada para que o juiz saiba que quem está à sua direita está como réu e quem está à sua esquerda está como autor. Fez pregão, entrou na sala, identificou seu lugar, sentou, começou a nossa audiência. Sempre é feita uma nova tentativa de acordo, porque as partes elas podem acordar a qualquer momento do processo. Então o juiz pergunta se houve proposta de acordo. Se há proposta de acordo, se tem como compor esse litígio de uma forma amigável. As partes informam que não houve proposta de acordo ou se houve não foi aceita e começa a falar a respeito da lide, qual o motivo de estar ali, né? O autor vai falar a respeito do que aconteceu, o réu vai falar a respeito do que aconteceu. É bom que as partes não interrompam enquanto o outro lado estiver falando, certo? Isso é questão até de respeito. E nós, advogados, vamos escutar, tentando trazer para o nosso cliente o nosso direito, ok? Então, quando o cliente for falar, respeita o cliente falar. Se o cliente da outra parte falar algo que ache pertinente interromper na hora, solicitam pela ordem para o juiz, não tenha medo de fazer isso, excelência, pela ordem. E aí esclarece o que está acontecendo, desde que o juiz autorize, certo? Lembra que se for o seu cliente que está falando, você não tem como interromper o seu cliente, porque você não pode, na hora do depoimento do seu cliente, você dar palpite, você mudar versões, isso não pode acontecer, certo? O que pode ser feito, ter trazido questões a respeito do depoimento da outra parte, mas nunca do seu próprio cliente, tá ok? E aí vem as testemunhas. Havendo testemunhas, vai ser feito novamente o pregão. As testemunhas vão ser orientadas a respeito da obrigação de não mentir, certo? E aí, se a testemunha for amiga, inimiga, ou você acha que por algum motivo pode prejudicar o seu cliente, você vai pedir para que ela seja ouvida apenas como declarante.
E essa é a diferença numa audiência de instrução, é que você tem que estar preparado para aquela audiência acontecer. Então, conhecendo todo o processo, todos os fatos do processo, para que possa tornar a testemunha uma declarante, ou impugnar essa testemunha, ou solicitar um pela ordem na hora que perceber que os fatos contados estão distorcidos da verdade do que está no processo, enfim. E para isso há necessidade de um conhecimento processual. Tem que ter tido um estudo antes para que a gente possa fazer uma audiência de instrução bem feita, ok? Não adianta só ter conhecimento superficial do processo, porque senão você vai fazer perguntas superficiais para as testemunhas e para as partes, e aí corre o risco de não conseguir provar o seu direito, tá bom? Terminou essa parte de instrução processual, caso tenha mais alguma prova a ser produzida, informa o juiz, pede prazo para juntar alguma outra prova do que foi falado dentro dessa instrução processual, ou alguma testemunha que porventura surgiu nessa nova, provas produzidas, ou algum outro fato que você queira e ache relevante trazer ao processo. Então pede ao juiz prazo e para que você coloque no processo essas informações. Caso não tenha, mas não tem, agora está tudo esclarecido, ou o meu cliente tem direito, ou o meu cliente não tem direito, ou a gente acha que tem parcialmente direito, informa ao juiz que quer fazer as suas alegações, as suas razões finais, e se há as razões finais prontas, já pode protocolar ou pode ser oral, como a gente já fez aqui no vídeo. E aí terminou a nossa audiência de instrução, o juiz vai sentenciar o processo e aí vai caber os recursos, caso não seja de agrado do teu cliente. Eu espero que eu tenha ajudado. Recapitulando, é muito fácil, é feito pregão, tem lado próprio para se sentar? Sim, tem. Senta sempre o réu à direita do juiz, o autor à esquerda do juiz, em qualquer daquelas cadeiras, certo? Aqui em Natal nós temos 4 cadeiras de um lado, 4 cadeiras do outro, então pode sentar em qualquer das cadeiras. Algumas varas é que tem preferência que o advogado fique mais próximo ao juiz. A testemunha, quando entra, senta aqui em Natal, no meio na frente do juiz, Tem cadeira de um lado, tem cadeira do outro, e aí tem a frente do juiz, ela tá livre, então as testemunhas sentam ali naquela frente para ficar de frente a frente com o juiz. Escutou as partes, não se mete nessa parte, não se mete nessa hora, o advogado tem que escutar o que está sendo trazido ao juiz ali naquela hora. Conversa com o teu cliente antes ou depois, mas na hora do testemunho dele não há como você interrogá-lo, certo? Não há como você interceptar as informações. Você não pode ter contato com o seu cliente quando o juiz estiver perguntando algo ao seu cliente. Você não pode induzir as respostas do seu cliente. E respeita a hora que a outra parte vai falar. Terminado isso, venham as testemunhas. Havendo testemunhas que tragam novas provas, pode ser solicitado o prazo, como foi explicado. Não tendo outras provas a produzir, vamos para as razões finais. Para das razões finais, as nossas últimas peças produzidas dentro desse processo para que o juiz sentencie, ok? Espero que vocês gostem dessas dicas. Espero que essa série ajude vocês a começar a advogar com um pouco mais de firmeza, com menos receio de errar. E deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, assiste os nossos vídeos que estão aqui. E seja bem-vindo, manda sua dúvida pra gente. Até mais!